E o Bitcoin seguiu parado nessa sexta-feira, mas será que vai subir mais nos próximos dias? Será que vai buscar aquele alvo daquele pivô de alta lá nos 60 mil dólares? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a situação gráfica do Bitcoin. Também vamos comentar aí das análises de macroeconomia, vamos comentar os dados que tivemos nessa semana e comentar o que devemos olhar na semana que vem e também atualizar a situação da análise de sentimento e das criptomoedas que a gente andou comentando nos últimos dias. Então bora lá, mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico para receber as notificações, ative o sininho, deixa o like para dar aquela força. E bora lá, vamos falar aí da situação do Bitcoin. Bem, galera, Bitcoin hoje está numa situação meio parada, né? Na verdade, desde ontem, né? Na quinta-feira, o Bitcoin ele não se mexeu muito, tá? Quinta e sexta-feira foi bem diferente dos últimos dias em que a gente tinha um Bitcoin subindo forte, Bitcoin bem volátil, tá? Mas, Tainan, e aí o gráfico do Bitcoin? O que tá dizendo? Começar aqui pelo gráfico diário do Bitcoin, pessoal. Gráfico diário do Bitcoin continua dizendo que a gente tem uma grande chance de ver o Bitcoin a 60 mil dólares, tá? Tainan, que dia, que horas? O gráfico não fala, tá? Mas ele tá indicando aqui que esse movimento aqui pode ter sido um pivô de alta e o alvo dele, como está aqui na projeção, seria ali na região de aproximadamente 60 mil dólares, tá? Então essa é a projeção do gráfico diário. Se vai, é difícil ter certeza, né? A análise é probabilidade, tá, gente? Guardem essa palavra. E o que a gente tem que fazer aqui para ter uma noção do que pode acontecer nos próximos dias em termos de gráfico é analisar os tempos gráficos menores, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, a impressão que dá é que o Bitcoin pode estar formando aí um padrão de acumulação para a continuação do movimento de alta, tá? Algumas pessoas podem ver aqui um retângulo de alta, né, que se rompido ali, se o Bitcoin conseguir romper a região dos 52.900, que é o topo ali, ele provavelmente vai dar continuidade a esse movimento, tá? E aí, o alvo para o Bitcoin, se ele romper para cima, ele ainda não rompeu, tá? Se ele romper para cima, seria na região ali dos 54.300, e se ele romper isso daqui para baixo, que também é possível, o alvo seria na região dos 49.800 dólares aproximadamente, tá? Tainan, rompeu? Não, vamos ter que aguardar nos próximos dias e ver se o Bitcoin vai fazer algum rompimento, tá? Não consigo ver um outro padrão aqui muito claro no gráfico de 1 hora. E, galera, a gente não pode olhar só para o gráfico do Bitcoin, a gente tem que olhar para o mercado americano porque ele está ditando o movimento do Bitcoin nos últimos dias, tá? Embora hoje aí o mercado americano tenha tido mais um dia de queda relativamente moderada, né? Não foi uma queda forte. Isso pode estar atrapalhando o Bitcoin a subir, tá? Porque geralmente quando o mercado americano sobe, pelo menos nos últimos dias, o Bitcoin estava subindo. Quando caía, às vezes o Bitcoin subia pouco ou até mesmo caía, tá? Então, a gente pode estar tendo esse efeito aqui. É a única explicação plausível que eu vejo. Eu não estou vendo nenhum evento interno do mercado de criptomoedas para mexer com o preço do Bitcoin por enquanto, tá? A gente vai ter o halving aí, se eu não me engano, em abril, né? Se me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas por enquanto, agora em fevereiro, não temos eventos, tá? E, galera, as bolsas americanas eu não gosto muito de ficar olhando o gráfico, eu gosto de olhar os dados macroeconômicos e ver o que eles estão dizendo. E quando a gente vai aqui para o dado que a gente teve hoje, galera, às 10h30 da manhã, a gente teve a divulgação do PPI, Índice de Preço ao Produtor dos Estados Unidos. E, galera, foi outra pancada no mercado, tá? Foi algo totalmente inesperado. Olha isso daqui, galera. A gente teve ali em dezembro, um PPI, índice de preço ao produtor, de -1, mostrando uma deflação. Ou seja, a inflação não estava nem crescendo, ela estava diminuindo mesmo, tá? E a projeção do mercado para janeiro era de um crescimento de 0,1, veio 0,3, ou seja, 3 vezes maior do que o mercado estava projetando, tá? E lembrando, galera, que nessa semana já tivemos dados aí bem polêmicos, tá? Na terça-feira a gente teve o CPI, a inflação do CPI veio todos os índices acima do esperado também, tá? Então, tá meio estranho esse negócio daí, né? A gente estava vendo aí os mercados, principalmente o Bitcoin, né? As bolsas americanas subindo aí nas últimas semanas, muito voltada para a expectativa que o mercado tem de que o Fed iria começar a cortar juros em março, né? Na reunião de janeiro, o Jerome Powell já deixou claro que março tá pouco provável de ter corte de juros. E aí, agora vem esses dados macroeconômicos aqui, tá? Destruiu o que o mercado estava sonhando, destruiu o sonho do mercado, galera. O mercado sonhando com corte de juros, aí vem inflação tudo acima do esperado, inflação ao produtor 3 vezes maior do que o esperado, tá? Mostrando aí uma aceleração e preocupação para o mercado. Então, por isso que eu acho que o mercado está caindo, porque o mercado está com medo de o Fed não cortar os juros em março e talvez, vamos supor que mês que vem venha de novo, tá? O dado de fevereiro
que vai ser divulgado em março, de inflação, venham todos acima da expectativa de novo. Vai ser um sinal de preocupação, vai ser um sinal de que talvez o Fed não corte os juros nem em junho, tá? Então, a coisa é bem complicada, a gente vai ter que acompanhar de perto esses dados macroeconômicos. Na próxima semana, galera, não vamos ter tantos dados macroeconômicos, mas na quarta-feira teremos as atas da reunião do FONC, que é um documento que vai estar detalhando aí o porquê na última reunião eles tomaram a decisão, que no caso foi de manter os juros estáveis, né? Não alteraram, não subiram, não diminuíram. E na quinta-feira da semana que vem é o dia que a gente tem mais dados macroeconômicos, mas para mim não temos tantos dados macroeconômicos na semana que vem. E por um lado eu vejo isso como algo muito positivo, tá? Se não tiver nenhuma notícia negativa que aconteça, pode ser que o mercado americano fique mais estagnado. E se ele estagnar e o Bitcoin se estagnar, pode ser o momento perfeito para as altcoins, tá? Então, eu tô muito empolgado com isso, eu tô de olho em várias altcoins e sempre que eu ver uma eu vou comentar aqui com vocês, tá? Então fiquem ligados aqui no canal do YouTube, no canal do Telegram. Geralmente as informações chegam mais rápido lá no canal do Telegram, porque o Telegram ele entrega na mesma hora, tá? O YouTube às vezes ele pode demorar, principalmente os posts na área de comunidade. E a gente tem que ver aqui também a análise de sentimento, né? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo aqui e o que as baleias podem fazer nos próximos dias. E indo aqui para o TRDR, o que me chama a atenção nesse momento é o Open Interest diminuindo, tá? O Open Interest diminuindo mostra que as pessoas aí estão fechando suas posições ou tendo suas posições fechadas, tá? Se as pessoas estão fechando posições, quer dizer que o pessoal está desistindo de operar por enquanto, tá? Quando isso acontece, o mercado tende a ficar mais estagnado. E lembrando, amanhã, né, sábado, domingo, são dias de finais de semana. E geralmente no final de semana o Bitcoin fica mais parado, até porque agora muito do movimento do Bitcoin está ligado às bolsas, principalmente dos Estados Unidos, e as bolsas dos Estados Unidos não funcionam no final de semana, tá? Com mais investidores institucionais no Bitcoin, a tendência é que o Bitcoin fique parado nos finais de semana, porque geralmente não está acontecendo muita coisa, os mercados estão fechados, então ele fica meio sem direção, a não ser que saia alguma notícia relativa ao mercado de criptomoedas que movimente ele, tá? Eu lembro, pessoal, lá em 2019, 2018, 2017, a gente via o Bitcoin se movimentando muito em final de semana, tá? Eram movimentos fortes. O Bitcoin naquela época ele não estava tão preso ao mercado americano como hoje. E, meus amigos, eu lembro que teve uma época que eu estava na universidade, eu tinha que estudar para uma prova de segunda-feira, dia de domingo. Eu não conseguia estudar, porque o Bitcoin ia para cima, subia 5%, depois caía 5%, depois subia 10%. Uma loucura, tá? Hoje em dia, esse tipo de coisa já está se tornando mais raro. Mas, enfim, né? Para os próximos dias a gente sabe que a tendência é o mercado ficar mais parado. Mas o que a gente tem aqui ainda, galera? Mais pessoas apostando na queda do que na alta, tá? A gente tem um long short ratio aqui abaixo de 1, bem abaixo de 1. Diga-se de passagem, se ele está abaixo de 1, significa que a maioria das pessoas seguem apostando que o mercado vai cair, pelo menos aqui dentro da Binance Futures, que é o mercado com mais volume de negociação de futures de Bitcoin, tá? Então, se a maioria está apostando que vai cair, pode ser que as baleias joguem o mercado ainda para cima para tomar o dinheiro dessas pessoas, tá? Mas para saber onde que está esse dinheiro, a gente tem que ver os mapas de calor da High Block. Indo aqui para o mapa de calor de 7 dias, o que a gente vê é o seguinte: em tese, tá, o mapa está dizendo que está se formando muita liquidez abaixo. A gente tem liquidez acima e abaixo, mas nos últimos dias, ali na região dos 47.200 dólares aproximadamente, 47 mil, tá ficando com muita liquidez, tá? E dessa vez tem um detalhe importante que a gente vê aqui nesse mapa de calor, tá? A gente vê que essa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin já estava nessa região dos 52 mil dólares. Então, eu estou vendo um cheiro aí, vamos dizer assim, né? Um sinal de que o Bitcoin pode cair ali para aquela região dos 47 mil dólares aproximadamente, porque tá formando muita liquidez ali, tá? Os mapas, o long short ratio ainda está negativo, mas se ele mudar de uma hora para outra e começar a ficar positivo, eu não duvido que o Bitcoin vá ali abaixo, tá? Acima a gente tem um pouco de liquidez aqui também, né, na região principalmente dos 53 mil dólares, mas o que eu vejo nesses mapas de calor aqui é muito mais liquidez abaixo do que acima, tá? Então, eu tô começando a ficar preocupado. Como eu disse nos últimos dias, eu acreditava que o Bitcoin não teria muita força para subir acima dos 52 mil dólares, porque a gente não tinha muita liquidez acima. E agora piorou, né? Porque a gente não só não tem muita liquidez acima, né? A gente tem um pouco, mas muito pouco, como tá começando a acumular muita liquidez abaixo, tá? Então, eu não me surpreenderia se nos próximos dias aí, principalmente durante a semana, o mercado mudasse de direção, tá? As pessoas começando a apostar na alta aí por algum motivo,
Bitcoin poderia de uma hora para outra ir nos 47 mil dólares, tá? Tainan, você está sendo pessimista. Não, é só um aviso que está começando a acumular liquidez aqui abaixo aí nos últimos 7 dias. Vou dar uma olhada aqui no mapa de calor de um mês também. E aqui no Liquidation Rich Map de um mês, o que eu vejo é o seguinte, tá? A maior parte da liquidez que estava acima parece ter sido consumida, tá? Como a gente vinha dizendo nos últimos dias, tinha bastante liquidez, principalmente na região dos 51.700 dólares, e toda aquela liquidez que estava acima, ou pelo menos a maioria, foi consumida, tá? Então, só reforça. No mapa de calor aqui, a gente vê bastante liquidez na região dos 41 mil, 39 mil. E aí, Tainá, será que o Bitcoin cai para aquela região? Eu sinceramente acho que não, tá? Porque muita dessa liquidez que estava aqui são de pessoas que estavam apostando na subida. O mercado subiu, muitas dessas pessoas podem ter lucrado e fechado suas posições alavancadas se essas pessoas forem inteligentes, né? Se elas estiverem esperando aí que o Bitcoin vai para 100 mil dólares na semana que vem alavancadas, eu acho bem arriscado, tá? Mas é isso, galera. Eu tô vendo bastante liquidez abaixo, principalmente no de 7 dias, que na minha visão é mais preocupante. E talvez no final de semana o Bitcoin fique mais parado, mas se na semana que vem o mercado amanhecer, começar a semana com um humor meio ruim, a gente pode ver quedas, tá? E vamos falar também das principais altcoins. Uma delas que eu compartilhei aí nos últimos dias, que subiu bem, né? Ela foi lá e bateu o alvo daquele padrão gráfico que eu tinha comentado, é a API 3, tá, galera? A API 3 subiu aí os 40%, se eu não me engano, era 40% aproximadamente aí, né? Em relação ao rompimento ali daquele padrão. E, galera, a API 3, ela, para mim, já tem um trade encerrado, tá? Quando bate no alvo de uma figura, né? A gente projeta aqui esse triângulo ascendente, a gente vê o alvo, é bom vender, tá? Porque geralmente as pessoas vendem quando chega no alvo e parece que é isso que está acontecendo. A gente vê aqui uma realização de lucro, tá? Tainan, pode subir mais? Com certeza pode subir mais, mas não estou vendo sinais gráficos indicando que agora nos próximos dias, semanas, talvez até meses, ela vai dar mais uma pernada de alta, tá? Não estou dizendo que não vai, só estou dizendo que não tem sinais aqui claros dizendo que ela vai subir, tá? Outra moeda aí que eu comentei, pessoal, que algumas pessoas até interpretaram errado, né? É a LUNC, tá? Algumas pessoas acharam que eu estava falando para investir na LUNC. Gente, LUNC é a Luna Classic, tá? É a moeda aí que famoso colapso da Terra Luna ali de 2022, tá? Um dos maiores colapsos da história do mercado de criptomoedas. Isso não é moeda para investimento, isso é moeda para aposta, tá? Eu apostei um pouquinho nela e compartilhei aqui que eu estava vendo aí uma possível cunha descendente nela, né? E se ela conseguir subir aqui, meus amigos, e buscar o alvo dessa cunha descendente, a subida é brava, tá? É uma subida bem forte, né? Seria um alvo aí de aproximadamente 170%. É um alvo interessante, né? Então eu apostei um pouquinho, não coloquei stop, porque essa moeda ela sobe 20% num dia, cai 30% no outro, sobe 30% no outro, tá? Uma moeda muito volátil, não tem como usar stop nela. O stop, na minha visão aqui, nesse tipo de moeda, geralmente tem que ser a mão que você coloca, tá? Você, por exemplo, em vez de você colocar um stop, colocar uma operação aí com $1.000 nessa moeda e colocar um stop de 100, o que eu faço é colocar só 100, tá? Porque aí eu não tenho dor de cabeça de bater meu stop e o mercado subir, essas coisas, tá? Moeda muito volátil, usar stop loss não costuma dar certo. Dá certo no Bitcoin, Ethereum, Cardano, que eu também tenho que falar aqui, tá? Mas só para atualizar vocês, a LUNC eu continuo aí esperando o movimento de alta dela. Se o Bitcoin estagnar nessa região de 52 nos próximos dias, eu tenho uma grande fé de que a LUNC vai performar, tá? Uma outra moeda que eu alertei aqui nos últimos dias é a Cardano, galera. A Cardano também rompeu para cima ali uma bandeira de alta, tá? E um padrão de continuação com uma projeção bem generosa, né? Se a Cardano buscar esse alvo aqui, seria uma subida de 74%. Tá? Um alvo para Cardano lá na região dos 94 centavos de dólar. A bandeira já foi rompida, o mercado começou a subir e eu ainda espero que ela continue subindo, tá? Vai ficar mais interessante isso daqui na hora que ela conseguir romper a região dos 67 centavos de dólar, porque aí ela vai formar um pivô de alta. E aí, meu amigo, não vai ter resistência de curto prazo aqui perto, tá? Então ela vai ter um espacinho aí para continuar subindo nos próximos dias. Continuo de olho na Cardano, é uma moeda aí que tá me chamando a atenção. Tem várias moedas subindo nesse momento, galera, mas a gente tem que focar, né? Se a gente ficar olhando 1000 moedas, a gente acaba se perdendo no mercado. E no mais, pessoal, desejo a todos um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!